Olá, eu sou a professora Bianca e hoje vou lecionar a aula de Geografia para o 7º ano. O assunto de hoje vai ser para falar sobre os ciclos econômicos do Brasil, que vai ajudar muito vocês no trabalho que eu passei, e é também para falar sobre a regionalização desse território nacional. No primeiro momento, eu quero que vocês lembrem como é que foi o processo econômico no Brasil. O que aconteceu? Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Lembra que eles não encontraram ouro e eles não encontraram prata, então eles não vão ter interesse em colonizar essa terra. Logo, o nosso primeiro ciclo econômico vai ser a extração do pau-brasil. Ele vai acontecer aqui no litoral do país e ele vai ser numa relação de escambo. Ele ainda não vai ter o uso de mão de obra escrava. Os portugueses eles ainda estão negociando com as populações nativas, eles estão trocando alguma coisa para poder conseguir esse pau-brasil. Então, de 1500 até 1530, a gente vai ter essa atividade econômica. Mas por que está sendo extraído o pau-brasil? Porque o pigmento está sendo muito utilizado lá na Europa. Lembrem vocês que a gente está num mundo e que a atividade econômica, para ser lucrativa para essa região, é porque tem alguém em algum lugar comprando. Nesse momento, a Europa estava comprando bastante esse pigmento vermelho. Aí, ok, 1500, 1530, primeiro ciclo econômico, pau-brasil. Depois de 1530, o que vai acontecer? O território nacional começa a ser, que ainda não era o território nacional, mas essa região começa a ser atacada pela França, pela Holanda, então Portugal começa a se sentir obrigado a colonizar a região. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa parte aqui, lembrando que pelo Tratado de Tordesilhas, só essa região, só essa pontinha do Brasil pertencia a Portugal, e eles vão dividir em capitanias hereditárias. Nessas capitanias hereditárias vai ser feito o quê? Vai ser feito a cana-de-açúcar. É onde vai existir os engenhos. Os engenhos para produzir o açúcar. E nós chegamos então no segundo ciclo econômico do Brasil, cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar ela vai ser uma monocultura, ou seja, só vai ser plantada a cana-de-açúcar e ela vai ser a partir da mão de obra escrava. Lembrando vocês que nesse momento a gente já tem a escravidão tanto das populações nativas quanto o tráfico. Só que o tráfico das populações do continente africano, ele ainda não está intensificado. Ele já começou, mas ainda não é intensivo. E onde que vai ser essa cana-de-açúcar? Ela vai ser aqui pela região Nordeste. O Nordeste vai ter os grandes engenhos, é o Nordeste que vai produzir açúcar, e é por essa região, por ele estar no centro dessa economia, que vai ter a capital do país aqui para o Nordeste. Já temos 2 ciclos econômicos. Chega um momento em que a Holanda ela consegue roubar essa forma de produzir o açúcar, tanto no plantio quanto na produção em si, porque assim, a cana ela já não vem o açúcar refinado bonitinho. Existe todo um processo industrial aí. Então a Holanda começa a plantar e a produzir um açúcar melhor do que Portugal e as pessoas começam a querer comprar de outros países. Logo, a produção e a venda brasileira ela vai caindo. O que vai acontecer então? A gente vai ter início o nosso terceiro ciclo econômico. Aqui já vai ser descoberto o ouro, as jazidas de ouro, as jazidas de diamante, os minérios eles já estão começando a aparecer aqui no Brasil. Então lembrem, o pau-brasil, a cana-de-açúcar e vai ser descoberto o ouro em Minas Gerais. Esse processo ele vai vir trazendo essa colonização portuguesa de Minas Gerais para Goiás e Mato Grosso. Toda essa região aqui foi encontrada ouro.
E aí começam a ter as entradas. É aqui que surge a figura do bandeirante, que vai sair de São Paulo e vai atravessando essa floresta, porque lembrem, gente, ainda não existe cidade, ainda não tem estradas, então foi um trabalho bem braçal mesmo. E foi descoberto o ouro, muita gente começou a vir para o Brasil. Logo, a gente vai ter um processo de urbanização, muita gente vindo para as cidades. Isso aqui que era tudo mato, começaram a virar vilas. As vilas foram crescendo, 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 porque não tem como viver só de ouro. Essas pessoas que estão ali cavando, que estão procurando minério, elas precisam de mantimentos, elas precisam de roupa. Então, as vilas, elas começam a crescer. Aí a gente tem o nosso terceiro ciclo econômico, que é o ciclo do ouro, que é quando essa região aqui começa a ter muito destaque. A partir desse momento, a gente vai ter a troca da capital. A capital vai sair daqui de cima e vai vir aqui para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o comando, esse centro, ele precisava estar próximo à região de onde saía o minério. Ele precisava desse controle. Só que o que acontece? O minério, ele é um recurso que acaba em algum momento, principalmente da forma como estava sendo extraído. Então, quando começa a decair o minério, qual é a solução que eles encontram? É a produção de algodão. Nosso quarto ciclo econômico, algodão. O algodão, ele vai vir aqui para o Maranhão. Aqui no agreste nordestino vai ser plantado o algodão. Por que está sendo plantado algodão? Lembra, o pau-brasil estava sendo extraído porque na Europa estava sendo consumida a tinta. A cana-de-açúcar estava sendo produzida por conta do açúcar. As pessoas queriam o açúcar para adoçar seu alimento, até mesmo para conservar. Então, por que eu estou tendo o algodão aqui? Porque a gente já está num processo de início de industrialização. A Inglaterra já está começando ali a sua revolução industrial. E o algodão é matéria base, é matéria-prima para produzir tecido. A gente estava produzindo bastante esse algodão para poder exportar, para gerar tecido, para a indústria inglesa. Só que o algodão ele não dura tanto tempo assim. Porque os Estados Unidos também estavam produzindo algodão. Então, qual vai ser a solução? No final do século XVIII, tendo o auge no século XIX, a gente vai ter a produção de café aqui em São Paulo. E aí o café, ele mantém a economia brasileira durante mais ou menos 2 séculos. E o que vai acontecer? Lembrando, a gente saiu da quarto ciclo econômico, o algodão. Vamos para o quinto ciclo econômico, que é o café. O café aqui no Vale da Paraíba, é ele que vai manter a economia brasileira. Significa que só existia o café no Brasil? Não. O Brasil ele só se mantinha da venda do café? Também não. Mas ele era a principal força econômica. De novo, ainda com a mão de obra escrava. Todo esse processo aqui, desde a cana-de-açúcar até o momento em que foi encontrado o ouro, a plantação de algodão e o café, foi todo feito com base na mão de obra escrava. E aí, eu já estou mostrando para vocês como foi esse processo de colonização. Começou aqui na ponta, aí foi entrando, veio até aqui o Mato Grosso. Aqui em São Paulo, qual é a região que falta? Aqui, ó, a região norte. O que vai acontecer na região norte? Ali para o final do século XIX, e eu sei que parece que quando eu falo de século é muito antigo, mas pensem assim, os pais de vocês nasceram no século passado. Então, por mais que pareça tão distante assim, um século vai interferindo no outro. A gente hoje está vivendo as consequências de decisões que foram tomadas no final do século XX. A gente está só começando o século XXI. Então, lá para o final do século XIX,
a gente vai ter a descoberta da borracha aqui para a região norte. Então, a gente vai começar o ciclo da borracha, que vai ser mais ou menos dividido em dois. Em um primeiro momento, a gente vai ter o ciclo da borracha para abastecer a Revolução Industrial. Em um segundo momento, já bem mais fraco e durando bem menos tempo, vai ser a produção da borracha com o intuito de abastecer as grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí, por que eu estou falando sobre o ciclo da borracha? Porque isso tem ligação direta com a gente. É o ciclo da borracha que vai fazer com que cidades no Amazonas e no Pará fiquem muito evoluídas. É quando a gente vai ter os bondes, é quando a gente vai ter a construção dos teatros. O nosso Teatro Amazonas, o Teatro da Paz, ele é todo feito com estrutura europeia. Ele vem todo desse momento, final do século XIX, início do XX. E outra razão também é que eu quero que vocês entendam que só porque a gente não está falando do norte, não significa que o norte não vai ter importância ou influência na economia. Que é uma das coisas que eu pedi no trabalho também. Não se esqueçam de colocar o que o norte estava produzindo, o que o norte estava vendendo, como é que o norte estava se mantendo. Eu acredito que seja bom vocês olharem a página 3 e a página 4 do material de apoio para vocês entenderem como é que foi esse processo de ocupação e economia. Qual é a relação da economia do Brasil com o processo de ocupação do espaço territorial. Falando de ocupação territorial, do momento em que o Brasil que a gente conhece começou a existir, eu quero que vocês pensem sobre regionalização. Eu vou trazer esse conceito para vocês. Como é que a gente regionaliza esse espaço? De modo geral, a regionalização ela é a partir de características físicas ou naturais ou então humanas. Por exemplo, região norte. De modo geral, a região norte ela está aqui com a floresta amazônica. Região nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Essa divisão que eu falei para vocês, ela é uma divisão do IBGE, mas não existe só essa forma de dividir o Brasil. Na página 17 do livro, vocês vão ver duas formas de dividir o Brasil. A gente vai ter aqui, na primeira, regiões geoeconômicas, que são só 3 divisões do território nacional, e na segunda, a divisão do IBGE, que foi o que eu falei para vocês, que é onde a gente vai ter o norte, o nordeste, o sul, o sudeste e o centro-oeste. Então, gente, com base na aula de hoje, já tem como vocês fazerem a questão 11 e a questão 12 do livro de atividade de vocês. Lembrando, a questão 12, vocês vão precisar do mapa da página 17. Abram o livro e o livro de atividades para responderem direitinho. Questão 11 e 12 a gente corrige na próxima aula, que é sobre o ciclo econômico e sobre a regionalização do país. Por hoje é só e até a próxima!